Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Amém. Vamos nos alegrar, pois nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é único e que é digno de toda a nossa adoração. Vamos deixar de lado, vamos nos esquecer um minuto das nossas preocupações, dos nossos dilemas do dia a dia. Vamos voltar a nossa mente para o Senhor, porque é uma grande vitória nós chegarmos até aqui. Porém, quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que ter muito cuidado para que a nossa mente ela seja levada ao Senhor e não seja cativa dos nossos pensamentos cotidianos. Amém? Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar para nós estarmos dando início, para nós continuarmos, na verdade, o nosso culto, porque a nossa vida ela é um culto contínuo. Amém? Maravilhoso Deus, Pai bendito, Pai santo e Pai eterno, nesse momento, ó Deus, nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para agradecer ao Senhor, para bendizer o Teu nome, para Te louvar, ó Deus, pela beleza da Tua santidade, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor é bom o tempo todo. Ó Pai, os nossos corações estão alegres, porque mais uma vez nós podemos entrar na Tua casa. Mais uma vez, ó Deus, nós podemos nos reunir, ó Pai, mesmo com algumas restrições, mas nós podemos nos reunir para adorar ao Senhor, porque nós temos, ó Deus, restrições terrenas, nós temos restrições aqui, ó Deus, mas sabemos que o nosso louvor e a nossa adoração não está restrito para chegar ao Teu trono da graça. E é por isso, ó Deus, que nós nos derramamos nesse momento. Queremos pedir que o Senhor receba o nosso culto no Teu trono da graça. Queremos pedir, ó Deus, nesse momento que o Teu Espírito passeie no meio da Tua igreja e que todos os corações, ó Deus, nesse momento sejam, ó Pai, visitados com a alegria do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, com o nosso fôlego, louvar e bendizer ao Senhor. Que nós possamos louvar ao Senhor com toda a inteireza da nossa alma, porque o Senhor é bom e o Senhor é bom o tempo todo. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é grande, o Senhor é soberano, mas apesar de toda a grandeza, o Senhor se importa com cada um de nós. E nós estamos aqui para Te dizer, ó Deus, muito obrigada, Pai, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127. Vamos continuar de pé, vamos fazer uma leitura. Vamos ler todos juntos em uma só voz, um coro bem bonito, Salmo 127. E nós queremos, em primeiro lugar, agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus por estarmos aqui, por termos essa liberdade de louvar a Ele. E em segundo lugar, nós queremos parabenizar os nossos pais. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvamos a Deus porque vocês são as figuras masculinas, né? Que estão aí ajudados e orientados por Deus para criar os seus filhos e instruírem no caminho do Senhor. E nós louvamos pela vida de cada um de vocês. Sintam-se abraçados pela igreja. Sintam-se abraçados por cada um de nós. E a nossa oração é que Deus esteja a cada dia derramando graça sobre a vida de vocês, para que vocês exerçam com excelência essa missão que o Senhor deu a cada um de vocês, essa linda missão que é ser pai. Parabéns aos papais nesse dia. Vamos ler o Salmo 127, todos juntos em uma só voz. Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos
quando falarem com seus inimigos à porta. Amém. A igreja pode sentar-se. Meu irmão, para você que embarcou sem medos ou dúvida nessa grande e divina aventura que é ser pai, hoje eu quero lhe desejar um feliz Dia dos Pais. Sei que receberás, já recebeu, merecidas homenagens nesse dia especial, mas também sei que a maior e melhor homenagem virá com o tempo. Assistir ao crescimento, à evolução de um filho através da vida é sem comparação a melhor e maior recompensa da paternidade. Desfrute plenamente dessa dádiva, meu querido irmão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos estar louvando a Deus com a equipe de louvor. Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, vamos louvar o nosso Deus. Vamos estar entoando o hino, então, ao erguermos as mãos, que nós possamos invocar a presença do Senhor nesse momento. E eu sei que Ele vai nos responder com graça e poder, amém? Ao erguermos as mãos.
Senhor que é digno. Aleluias. E Ele já está aqui, amém? Amém. Amém. Vamos continuar adorando nosso Deus, cantando uma canção, não sei se é conhecida de todos. Ela se chama Você Me Leva ao Deserto. E eu gostaria de convidar você a meditar nessa letra. Ela é uma letra, é uma oração, na verdade, né? Que fala que Deus nos conduz pelo deserto para nos mostrar quem Ele é em nós e através do que Ele pode fazer através de nós. Então, medite na letra dessa música, que Deus possa falar ao seu coração grandemente. Pra me dizer
vez em gratidão ao Senhor. Amém. Nunca nos deixou. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Nós estamos em um grupo ainda, né, menor. Né, a minha vontade era de descer para ir, pegar o púlpitozinho e descer para ir, para ficar mais perto, né, dos irmãos. Mas eu falei ainda com o Alex, né, irmão, pode pular essa parte aí da gravação. Ele falou que não, né, que recebeu ordens, que tem que gravar. Então, né, nós temos que obedecer. Vamos. Não sei se ele. É muito bom, né, poder estar mais uma vez na casa do Senhor. É sempre um motivo de alegria, né, quando nós podemos vir à presença do nosso Deus, né? Nós gastamos muito tempo cuidando de nós mesmos, né? Cuidando dos nossos afazeres, das nossas atividades. E aí, quando chega esse momento, né, que nós podemos nos colocar na presença do Pai, junto com os nossos irmãos, nós nos alegramos, nós, né, nos regozijamos. E é muito bom, né, poder estar aqui. E eu quero, assim, parabenizar, né, mais uma vez, desta vez eu, Bel, né, parabenizar os papais, né. Estamos também em um grupo bem resumido, né. No vídeo nós podemos ver que faltam alguns, mas nós nos alegramos também, né, por esses pais que aqui estão. E que Deus abençoe as nossas vidas aqui, a vida dos nossos irmãos que estão nos seus lares, que possivelmente irão ouvir, né, irão ver o que aconteceu aqui e que também irão, né, congratular-se no Senhor Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, né, quando a nossa irmã Dinami chamou, né, e Deus colocou no meu coração aquilo que Ele já tinha trabalhado em mim, aquilo que Ele já tinha ensinado para mim, e eu falei, eu vou compartilhar com os meus irmãos. Já havia até compartilhado, né, com alguns, né, e não é algo assim, sabe, desconhecido, mas é algo que eu precisava ouvir. Em um dado momento, alguns dias atrás, aconteceu algo, né, comigo, na minha casa, e eu fiquei meio assim, triste, estava entristecida, e eu lendo a palavra, eu estava lendo a Bíblia, e num lugar assim, não muito, assim, legal, bom de ler, estava lendo Números, e eu falei assim para o Senhor, eu falei, Senhor, eu estou lendo isso aqui, eu não entendo nada disso aqui, e meu coração está muito triste. Eu falei para Deus, ó Deus, eu não estou nem com vontade de ler, mas assim, se o Senhor quiser falar comigo alguma coisa aqui, no Velho Testamento, no livro de Números, onde só conta histórias mesmo, onde só tem numerações. E aí, quando eu cheguei no final do capítulo, eu persisti em ler. Quando eu cheguei no final do capítulo, aí Deus me interrogou com o último versículo, né? Deus me fez uma pergunta. E eu entendi que Deus estava tratando aquilo que estava acontecendo comigo, né, conosco, com a minha casa. E eu, né, pude meditar um pouco nessa pergunta, nesse versículo, que o versículo em si não é uma interrogação, mas Deus fez a interrogação para mim, né? E este versículo, ele está lá em Números
29 e o versículo de número 40. Se os irmãos quiserem colocar, pode colocar. Se não quiserem, não tem problema, porque eu vou ler, que é uma frase apenas, aliás, 2 frases. E Moisés falou aos israelitas tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Só isso o versículo. E Moisés falou aos israelitas tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Quero orar com os irmãos. Querido Deus, soberano Pai, Pai bendito e amado, neste momento, Senhor, quero pedir, ó Deus, como tenho te pedido, Deus, em todo o tempo, que o Senhor nos abençoe, Senhor, neste lugar, nesta hora. Que o Senhor ministre, ó Deus, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor tem de porção dentro da Tua palavra para as nossas vidas, Pai. Porque nós não precisamos, ó Deus, fazer mistérios, ó Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é fácil de ser compreendida quando nós queremos compreender, quando nós queremos ouvir, ó Pai. O Senhor nos ensina, Pai. Obrigado, Deus, por este dia, por estarmos aqui. E fala, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Irmãos, Deus fala conosco até através da vida de uma criança. Basta nós querermos ouvir. Se eu quiser ouvir Deus, eu posso ouvir Deus em qualquer pessoa que venha da parte de Deus, é claro. Agora, se eu não quiser ouvir, eu não vou ouvir. Isso depende de mim. Então, foi isso que eu falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, fala comigo se o Senhor quiser me ensinar alguma coisa aqui. É algo para mim difícil de ser compreendido, mas se o Senhor quiser me ensinar alguma coisa, o Senhor me fala. E aí o Senhor fez essa pergunta dentro desse versículo, e Moisés falou ao israelita tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E a pergunta foi, o que você está ensinando, falando ao teu Israel? Foi isso. E eu me voltei para a situação, meditando na interrogação, o que você está falando ao teu Israel? E eu fui me perguntar, mas quem é meu Israel, Senhor? E fui pesquisar na Bíblia, né, Israel. A Bíblia dá 3 definições de Israel. A primeira definição é Jacó, né, que recebeu o nome de Israel. A segunda definição que ela nos dá são as tribos, a referência à nação que veio a se formar após Êxodo, constituído pelos descendentes de Israel, de Jacó, né, que são as 12 ramificações saídas dos filhos de Israel. É uma definição. A outra definição é um termo utilizado por Paulo em sua epístola aos Gálatas, que ele chama de Israel de Deus, né? É uma definição de Paulo. Ou seja, é um nome, é um termo utilizado por ele, Israel de Deus. Dentro do contexto da carta de Paulo aos Gálatas, o Israel de Deus é formado por todos aqueles que são os verdadeiros filhos da promessa, ou seja, aqueles que são livres em Cristo Jesus e não escravos da lei. Então, quem é meu Israel? Trata-se de gente, de povo, de filhos. Então, meu Israel é minha família. Então, eu entendi que o Senhor estava me tratando ali, me ensinando o que tu tens falado, o que tu estás a falar ao teu Israel. O que tu estás a ensinar aos teus filhos. O que tu estás a dizer aos teus filhos. A Bíblia diz que Moisés, ele falou tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Nós sabemos a história do povo de Israel, desde a sua chegada ao Egito até a sua saída. Né? Nós ouvimos mensagens e mensagens, histórias e histórias. Nós podemos até esquecer algumas passagens, algumas, mas assim, como que a gente fala? A modo grosso, assim, a gente entende alguma coisa, né, dessa história.
Então Moisés, lá no capítulo 7 de Êxodo, ele foi constituído por Deus para ser o líder daquela nação. Ele recebeu de Deus essa missão. E nós ouvimos muito hoje essa palavra de missão para os nossos papais, né? Então, é uma mensagem direcionada aos pais, mas também a nós, mães, que temos responsabilidades também de ensinar os nossos filhos. Então, Moisés, ele foi constituído por Deus, um líder desse povo. Para mim, é o maior modelo de liderança no Antigo Testamento. E ele foi um homem que realmente levou a sério a sua missão, o seu compromisso. Deus disse a Moisés: você irá representar Deus para Faraó. E o seu irmão Arão irá ser o profeta. E eles receberam, ele relutou, mas ele recebeu essa missão. E ele obedeceu a Deus em toda a história. É lógico que ele teve, como ser humano, alguns desencontros, como nós também temos. Moisés era um líder constituído por Deus, instruído por Deus em tudo. Ele ia até Deus, buscando ensinamentos, buscando conselhos, buscando renovo para as suas forças, buscando trazer novos conceitos, mas isso só vinha do coração de Deus, porque ele ia até Deus para consultar Deus, e Deus o instruía, e ele falava somente aquilo que Deus mandava ele falar, e ele falava. Só que Moisés, mesmo sendo um líder consciente da sua instituição divina, do seu chamado, mesmo assim, como homem, ele sentiu tristeza, ele chorou, ele sentiu medo, ele se angustiou, ele se irou, ele pensou em desistir, ele pediu a Deus que o tirasse a sua vida, mas ele não desistiu, porque ele sempre ia aos pés do Senhor. Todas as vezes que a nação, que o povo desobedecia, Deus puxava a orelha, Deus castigava eles, Deus dava ali aplicava a sua justiça, porque o nosso Deus, ele não se mistura com pecado, ele não aceita pecado. Então ele puxava mesmo a orelha, ele chamava Moisés à razão, e Moisés ia até o povo. E inúmeras vezes você vai ver, todas as vezes que o povo errava, que o povo ia lá reclamar com Moisés, ele ia lá e intercedia, ele orava com o rosto em terra, e ele intercedia por o povo. E a Bíblia diz que Deus ouvia, que Deus respondia, que ele levava a palavra de Deus de renovo às pessoas. E aqueles que tinham que ser reprovados, recebiam ali as suas lições de reprovação. Mas ele fazia. Ele foi um líder por excelência, do meu ponto de vista. E nós somos, irmãos, pais, tratando-se do dia, nós somos pais, líderes, constituídos por Deus, que recebemos a missão do nosso Deus. Então, o que nós devemos fazer como pais, comissionados pelo nosso Deus, é saber ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que Moisés ensinou tudo aquilo que ele era ordenado, e lendo o livro, toda a história, você vai ver que ele sempre estava buscando do Pai os conselhos, os ensinamentos. Logo, eu posso entender tudo o que foi ordenado, que eu não posso, de mim mesmo, fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, achando que está certo, achando que vai dar certo. Mas eu que tenho o conhecimento dessa palavra, que entendo que eu tenho uma vida cristã a zelar, que os meus filhos são herança do Senhor, logo eu tenho que me posicionar como um líder espiritual.
A minha preocupação com os meus filhos não é só educá-los para a sociedade. Não é só educar os meus filhos para que eles sejam bonitinhos, para que todo mundo possa olhar e dizer: nossa, seu filho é uma bênção, nossa, seu filho é lindo, nossa, seu filho é muito educado, ele fala bom dia, ele diz com licença, ele diz por favor. Ele entra e pede licença, ele sai, ele pede licença. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas a nossa preocupação com a nossa missão vai muito mais além. É o espiritual. Além dele ser educado, né, para um mundo secular, eu tenho que educar o meu filho no mundo espiritual. Eu tenho que me preocupar em educar com a educação cristã, que é a palavra de Deus. E muitas vezes nós caímos no erro de achar que filhos de crentes são crentinhos. E que está tudo bem. Que eu não preciso exigir como mãe, como pai, que o meu filho se posicione como cristão também. Que um dia vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque eu levo ele para a igreja comigo. Ele vê eu orando, ele vê eu cantando, ele anda com os irmãos da igreja. E de vez em quando ele lê a Bíblia. E está tudo certo. Não. Moisés ensinava e o povo errava. Moisés ensinava e o povo errava. E ele ensinava de novo e o povo errava. E ele continuava ensinando. Lembra daquilo que eu falei quarta-feira, no dia que eu trouxe a palavra de Paulo para os Filipenses? Eu não me canso de ensinar as mesmas coisas a vocês. Eu não me canso de mandar as mesmas escritas a vocês. Não me cansarei. E a Bíblia diz que nós devemos incutir no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Para que eles não se esqueçam. Para que eles não venham a deixar passar. Mas nós temos que ensinar todos os dias, se possível, todos os dias, ainda que é a mesma coisa, ainda que eles achem e que nós achamos também que é chatice. Mas não é, nós temos que cuidar daquilo que nos foi dado como missão. O que tu tens falado ao teu Israel? O que tu tens feito para com o teu Israel? Você tem ido à presença do Senhor pedir conselhos para o teu filho, em relação ao teu filho, em todas as áreas da sua vida? Você é responsável. Ele é herança do Senhor. Foi colocado nas nossas mãos para nós cuidarmos. É uma herança que o Senhor te deu, para você cuidar. Ele não é teu, ele é do Senhor. E o Senhor, com certeza, irá te pedir conta disso. E lendo esses dois capítulos, 28 e 29, é por isso que eu falei para os irmãos que era uma leitura não muito agradável, porque é só contando, né, histórias e, na realidade, são números, né? Números já fala de números. E aí ele vem falar sobre os holocaustos. Estava falando sobre os holocaustos, sobre, né, as ofertas sagradas, sobre os tipos de cultos que eles deveriam prestar. Cada classe ali de acontecimento, né, que era a festa das trombetas, as festas solenes e algumas outras festas que aconteciam. E aí o Senhor deu para Moisés todo o relatório de todas essas festas, quantos ovelhas, quantos bois, quantas efas de farinha, de azeite, que era assim que era feito, né, os holocaustos. Aí, dentro desse texto, dentro disso aqui, né, eu pude observar algumas coisas desse culto, né, que o Senhor ensinou, ou seja, que o Senhor deu como instrução a Moisés para o povo daquela época, né, de como
eles deveriam cultuar ao Senhor, né? Que pode ser aplicada também nas nossas vidas de hoje, não como no tempo, né, da lei, mas no Israel de hoje, no Israel de Deus, né, proferido lá por Paulo, né, o Israel de Deus, né, que é direcionado, comissionado por Cristo Jesus. E dentro desses cultos, né, vamos trocar essa palavra holocausto para ficar mais compreensiva. Dentro desses cultos, ele dá algumas coisas, algumas características desse culto a ele, para que ele passasse ao povo. A primeira coisa é que esse culto seria no tempo certo. Um culto que seria no tempo certo. Trazendo aqui a aplicação do tempo, de ter compromisso com o tempo e de nos preocupar em saber o tempo de estar diante dele com o nosso culto, que é a nossa adoração a ele. O nosso culto ao Senhor, ele tem que ter o tempo certo, né? Aquilo que nós podemos falar, falar, né? De, tipo assim, um cotidiano, né? Aquilo que você vai estar, né, diante de Deus. Digamos que você marque um tempo, um momento. E não somente isso, mas no tempo de estar no culto como este. Mas você tem, o certo é que você tem que separar um tempo para estar diante desse Deus. Se nós não estivermos diante de Deus, como que nós vamos ouvir Deus? Como que nós vamos buscar os conselhos de Deus para trazer para as nossas vidas e automaticamente passar, ou consequentemente passar isso aos nossos filhos? Nós não teremos condições de agir dessa forma se nós não tivermos zelo por este tempo, né, que é o tempo de cultuar ao Senhor. O holocausto também, ou seja, o culto também, ele tem que ser perpétuo, foi ensinado isso. Em todo o Velho Testamento, todos os ensinamentos, normalmente ele vai aparecer essa palavra perpétua. Perpétua eternamente. Ele não tem fim. Ele não tem prazo de validade. Ele não tem data determinada. Perpétua é eternamente. Isso nós temos que incutir no coração dos nossos filhos. Que eles têm que cultuar ao Senhor no tempo certo e que eles têm que cultuar sempre ao Senhor. Não é somente na igreja. Não é somente quando nós estamos com os irmãos. Saiu daqui, pronto, parou o culto. Quando a nossa irmã começou o culto, ela disse que o nosso culto é constante, que nós iríamos só continuar o culto. O culto, ele é para sempre. Ele não tem prazo de validade, até que o Senhor volte. Então, nós temos que zelar também por este ensinamento, né, de perpetuar Cristo em nossa vida, para que venha refletir no coração dos nossos filhos. A terceira coisa é que eles serão sem defeito. Esses elementos que eram oferecidos como sacrifício para cultuar o Senhor, eles eram sem defeito. Então, uma coisa que nós temos que também tanto fazer em nós, como ensinar aos nossos filhos, porque se nós não fizermos em nós, não tem como nós ensinarmos. Porque se nós ensinarmos, não vai ter valor nenhum. Nós temos que primeiro, né, ter em nós, para depois nós darmos a outrem. E eles serão sem defeito. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que o zelo tem que ser, né, bem observado. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele não aceita, né, as coisas de qualquer jeito. Ele não aceita um culto de qualquer jeito. Ele não aceita um culto cheio de, né, de imperfeições.
porque o nosso Deus é perfeito. E Ele não se agrada de cultos, né, cheios de imperfeições. Haja visto, Ele diz, se você está com mágoa de alguém, se você está chateado com alguém, antes de você depositar a sua oferta, vá lá, pede perdão para o teu irmão. Isso não está ensinando somente da oferta do seu dinheiro que você coloca no gasofilasto. É em todo o tempo. O teu culto, ele tem que ser sem defeito. Você tem que zelar, você tem que primar pelo teu culto. Hoje mesmo, algumas flechas, elas foram lançadas contra a minha pessoa, na minha mente, no meu coração. E eu falei, Senhor, eu tenho certeza que Satanás não quer que eu fale essa palavra. E eu te peço em nome de Jesus, repreendo em nome de Jesus todos os pensamentos. E que o Senhor coloque no meu coração aquilo que o Senhor quer falar. Porque o Senhor não aceita nada por incompleto. O Senhor quer que você venha à presença dEle com o seu coração sincero. E ainda que você esteja mal, ainda que você esteja doente espiritualmente, ainda que você esteja enfermo, é bom que você diga para Deus. Às vezes você está ferido, magoado, e você tem que dizer, Senhor, eu estou indo para o culto, eu estou indo para o lugar de adoração. Não significa ser só aqui a igreja. Eu não sei se é o teu quarto, se é a tua cozinha, a tua sala, o teu trabalho, o teu lugar de oração dentro do teu carro, não sei. Senhor, meu coração está magoado, eu estou chateada, mas eu quero cultuar o Senhor. Trabalha no meu coração, porque foi isso que eu disse para Deus no dia que Ele me fez essa pergunta. Eu falei, Senhor, eu estou magoada. Eu não estou nem com vontade de ler essa palavra, que eu nem entendo, Senhor. Mas se o Senhor quiser falar, fala. Porque o Senhor fala quando Ele quer. E para quem Ele quer, e para quem se coloca diante dEle com desejo de ouvir. Mas nós temos que ser sinceros. A nossa sinceridade faz parte desse zelo. A nossa sinceridade faz parte desse sem defeito. Porque quando você faz isso, você está requerendo de Deus alguma coisa. Você está dizendo para Ele que você precisa dEle, que você depende dEle, para que você possa caminhar. Moisés não era um homem perfeito. Moisés não era um homem diferente de todos aqueles que estavam com ele naquele deserto. Mas ele era apenas um homem que tinha um referencial de uma missão divina. E ele precisava primar por isso. E ele não podia fazer as coisas do seu jeito, mas do jeito de Deus, para que pudesse dar certo. Ainda que ele tivesse momentos amargos, ainda que ele tivesse momentos em que ele falasse e parecia que as pessoas não estavam dando ouvido, e ele se amargurava, ainda assim, ele se manteve firme na sua posição. Até o fim, até o dia que Deus disse assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, você vai subir lá naquele monte e você vai ver, você vai olhar para toda a terra, você vai presenciar, mas você não vai entrar naquele monte, você vai morrer. Mas ei, para aí, antes de você fazer isso, deixa eu te falar uma coisinha, vai lá onde Josué, ele já tinha recebido a sentença, Deus já tinha falado, vai lá onde Josué, antes de você fazer isso, anima Josué, fortalece Josué. Você faria isso? Sabendo que você ia morrer, que você não ia entrar na terra prometida? Depois de tanta luta, depois de tudo que ele tinha passado, depois de tudo que ele tinha chorado, depois de tudo que ele tinha sofrido, e ainda Deus disse, vai lá, Josué, está precisando. Por quê? Porque Deus tinha dado a missão para ele. Vai lá e fala para ele, anima ele, fortalece ele, porque ele vai conduzir esse povo a entrar na terra prometida. E é assim que nós temos que agir como pais. Ainda que parece que não estão nos ouvindo. Ainda que parece que não estão fazendo conta daquilo que nós estamos ensinando. Mas nós precisamos falar,
nós precisamos reanimar, nós precisamos fortalecer os nossos filhos com a palavra do Senhor, para que eles possam prosseguir, para que eles possam ir adiante. Josué ia avançar, e ele precisava ouvir do seu líder. Até aquele presente momento, Moisés era o líder ainda de Josué e Calebe. Mas ele ia ficar. Só que ele precisava falar para que ele avançasse. Aí já eram os remanescentes. Ele precisava instruí-los com a mesma fé, com a mesma força, a mesma coragem, a mesma determinação que ele ensinou àqueles que saíram de lá para os novos, para aqueles que iriam entrar com Josué. E nós temos que continuar fazendo a mesma coisa. Ainda que os nossos filhos sejam jovens, adolescentes, crianças, casados, não deixam de ser filhos. Em uma dada situação da vida, eles vão precisar dos nossos conselhos. Nós nunca vamos poder dizer: ei filho, ó, eu estou aqui já perto de morrer. Vai, se vira. Não. Nós vamos ter que, mesmo ali, né, já no final, cansados, né, ainda assim, essa palavra nos dá o vigor para a gente incentivar, ensinar, orientar os nossos filhos, para que eles possam prosseguir, principalmente na vida espiritual. Principalmente, nós temos que ter esse cuidado, porque os dias são maus. Os dias são maus, e nós não podemos piscar os olhos, porque num piscar de olhos, nós podemos perder os nossos filhos. Onde num momento nós achamos que tudo está bem, e de repente, tudo está mal. Porque é num piscar de olhos. Por isso é que Deus dizia a Moisés: ensina, ensina, ensine, não se cansa de ensinar, incute no coração deles, andando, falando, sentado, deitado, onde você estiver, ensine o seu filho, para que seja incutida essa palavra no coração, e que eles nunca venham se esquecer. Tem mais uma coisa, a última coisa, a quarta coisa, é que o holocausto é um holocausto, ou culto, ele tinha que ter um aroma agradável. Inúmeras vezes nesses 2 capítulos vem falar sobre o aroma agradável ao Senhor, né? O holocausto, o culto, ele tinha que ter um aroma agradável. Eu nem preciso explicar para os irmãos o que é um aroma agradável. Os irmãos sabem o que é um aroma agradável. Quando você vai comprar um perfume, você fica ali provando alguns frasquinhos para ver qual o mais gostoso. Então é assim que tem que ser o nosso culto. Que tenha um cheiro gostoso para o nosso Deus. Que Ele possa receber, né, com alegria o nosso culto. E isso só é possível se nós fizermos tudo aquilo que o Senhor nos ordenar. Se nós fizermos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que traz para nós como conselho, para que nós, né, falemos aos nossos filhos, para que nós tenhamos também como base para as nossas vidas. E eu coloquei aqui um versículo, irmãos, nós já estamos encerrando, Deuteronômio 4:11. Ainda continuando a história, diz, apenas 4:11, apenas ficai atentos, ficai muito atento, para não os esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram, e para que elas não se apaguem do nosso coração, durante todos os dias da nossa vida, contai-as aos vossos filhos e netos. Nós temos que contar aos nossos filhos e aos nossos netos tudo aquilo que nós vivemos, experiência com o nosso Deus, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos
né, a respeito do nosso Deus para os nossos filhos, para que eles possam crer também no nosso Deus, nessa história que a Bíblia narra, né? E isso tem que ser dito por nós. É nós que temos que começar ensinando eles. Eles não vão nascer como nós não nascemos, né, sabendo. Nós precisamos orientá-los, nós precisamos ensiná-los, né, na leitura da palavra, né, ensinar eles a ler a palavra. Muitas vezes eles não têm muito, né, prazer por a leitura, porque não tem figuras, não tem, né, as Bíblias de criança ainda tem, né, as figurinhas, tudo, mas às vezes eles acham chato, principalmente o Velho Testamento. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a ter prazer pela leitura. A idade que eu estou me ensinando a ler. Porque eu não gosto de ler. Não é só a Bíblia. Não é porque é a Bíblia. Mas eu nunca gostei de ler. Eu tenho preguiça de ler. Mas eu tenho me policiado nesse sentido, né? Porque depois disso, né, eu falei, Senhor, o que eu tenho dito? Porque se eu não conhecer a palavra, eu não vou ensinar a palavra. Eu vou ensinar aquilo que eu acho que é certo. Que deu certo para mim, talvez. Mas possa ser que não dê certo para o meu filho, para a minha filha. Mas a palavra de Deus, ela não falha. Ela não erra. Você pode ir com certeza que vai dar certo. Não há sombra de variação nessa palavra. Se você fizer do jeito certo, vai dar certo. Não tem como errar. Não tem como errar. Ainda em Isaías 55:11 tem um versículo que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, palavra de Deus. Não voltará vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. A palavra, ela não volta vazia. Palavra de Deus. Não é a minha palavra. É a palavra de Deus. Logo eu entendo que eu tenho que ter em mim a palavra de Deus, para que isso aqui se cumpra na minha vida, né? Ela não voltará vazia, né? O que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Então, Pai, observe essa palavra. Eubel, mãe, filhos, observe essa palavra, porque hoje vocês são filhos, amanhã vocês serão pais, né? Então, observe essa palavra, palavra do Senhor, para quando vocês lançarem ela, em nome do Senhor, ela não voltar vazia, e a missão pela qual vocês foram chamados ter êxito, ser bênção, ter propósito cumprido, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar esta palavra no coração de cada um de nós. Que ela venha surtir, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, um efeito especial na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Ela está orando mais uma vez com os irmãos. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos conduzido até aqui. Quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Principalmente, ó Deus, a mim, ó Pai. O Senhor sabe aquilo que o Senhor tratou comigo, Pai. Muito obrigado, Deus, porque todas as vezes que eu recorro ao Senhor, o Senhor me ouve, o Senhor me responde. Todas as vezes que eu vou ao Senhor em busca de cura, o Senhor me cura. Todas as vezes que eu vou ao Senhor em busca de palavra, de ensino, de conselho, a tua palavra me consola e me ensina, Pai. Deus querido, neste momento eu quero pedir uma bênção toda especial, Pai, por a vida dos meus irmãos, por a vida dos pais que aqui estão, por a vida, ó Deus, dos pais que estão nos seus lares. Ó Deus, neste momento que o Senhor visite a cada um deles, meu Pai, renovando, Pai, essa aliança, esse compromisso de Pai. Cada dia, cada novo amanhecer, ó Pai,
que eles possam se lembrar de que existe esse compromisso com o Senhor. E que eles venham, Senhor, cuidar dos seus filhos como herança do Senhor, Pai. Entendendo que o Senhor irá, ó Deus, pedir razão de tudo, Pai. Ó Deus, abençoa os nossos filhos. Ó Pai querido, nos ensina, ó Deus, a ensiná-los e a sermos, ó Deus, exemplos, Senhor, para eles, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estão distantes dos seus caminhos, ó Pai, que não deram ainda ouvidos, ó Pai, aos conselhos, às palavras, ó Deus, da sua mãe, do seu pai. Que nesta hora, meu Deus, em algum momento da vida eles possam se lembrar, nem que seja, Pai, de uma frase, uma palavra, mas que eles possam, ó Deus, se lembrar, ó Pai, que o Teu Espírito venha fazê-los lembrar, e que eles possam se lembrar do Deus dos seus pais, e entender, ó Pai, que o Senhor também é Senhor deles, se assim eles quiserem, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, para aqueles pais que neste momento, ó Deus, estão angustiados, que perderam filhos, quer seja para o mundo ou que seja, ó Deus, para a morte. Ó Deus, tenha misericórdia, consola esses corações, ó Pai. E mais uma vez, ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial. E o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Mesmo, ó Deus, em alguma circunstância, ó Deus, sabendo, ó Deus, que somos falhos, ó Pai. Mas o Senhor é tão bom, que o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós, ó Deus. E muito obrigado, ó Deus, por o Senhor ter nos dado Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Por Ele ser o nosso libertador, Pai. Que nós venhamos, Pai querido, todos os dias da nossa vida, Pai, valorizar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja, ó Deus, que busque a Tua face, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém.